justamente a criação dessas necessidades. Será que isso é necessário? O que isso demanda do meu tempo? O que isso implica em Mas termos socialmente isso é uma de pressão qualidade? muito A difícil. pressão é enorme, né, porque inclusive envolve questões econômicas. Né? Então todo mundo sabe que a amamentação, né, é fundamental. Mas em vários países da África, o que aconteceu? Depois de toda uma série de programas para incentivar a amamentação, para ter cuidados com os lactentes, etc., houve uma invasão enorme assim, dos meios de comunicação e televisão vendendo danoninho. Então, o grande lance era ter danoninho para as crianças. Então, as mães deixaram de amamentar, houve um aumento da mortalidade infantil, da incidência de doenças. Então, são opções, né? Você poderia optar por uma coisa mais simples, mas com muito mais impacto do ponto de vista de uma qualidade de vida, e você acaba optando por outras que têm a ver com questões econômicas. Vamos dizer, então, temos aí a indústria do remédio também, né? Dos medicamentos, né? Por isso que brincando eu falei assim, a vida simples não é fácil porque justamente tem uma série de pressões ali, né, nesse entorno. Né? E falando nessa questão da saúde, é interessante porque hoje a saúde não está focada na prevenção, ela está focada em remédio, está focada em vender plano de saúde, está focada em tudo isso. Por exemplo, hoje a gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo que é o resgate da utilização das plantas medicinais no seu dia a dia. Por exemplo, antes, você pegar os nossos ancestrais, eles não tinham essa coisa de remédio. Era tudo ali que tinha plantado no quintal. Era aquela coisa assim, tinha um problema de estômago, você ia lá, pegava lá um boldo, tinha outro problema, você tinha uma outra planta ali. Então, o que acontece? Muito conhecimento simples se perdeu por causa da questão da própria industrialização, isso da própria entrada de vários tipos de nichos de mercado que foram criados e as pessoas, consequentemente, foram consumindo e foram ficando doentes. Então, tudo isso se perdeu, que era aquela coisa de você ter um alimento seguro plantado no seu quintal, que, por exemplo, a gente vê que existe, se a gente fosse utilizar só a área que existe ociosa hoje, o Brasil é muito grande, a gente vê vários projetos surgindo de agricultura urbana, né? Esses projetos de agricultura urbana, por exemplo, se multiplicassem dentro das próprias cidades em terrenos ociosos, em locais, a gente não teria fome, entendeu? Então é tudo uma questão de você pegar e resgatar aquilo, porque é muito mais fácil você comprar no supermercado que está lá pronto. Por que você não pode ensinar a pessoa a fazer aquilo e falar o benefício que ela vai ter? Na Ásia, hoje, é muito comum, em países da Ásia, onde existem famílias carentes, e a tradição que está sendo assim levada de famílias e famílias e famílias, que é preservação de sementes puras ali, e as pessoas que de baixa renda plantam as variedades no seu quintal. Chegando no final do mês, ela tem aquela segurança alimentar daquilo, ela não fica dependente daquele sistema de abastecimento. Então, é possível. Você colocou uma coisa assim, pessoas de baixa renda, né? Então, até quando nós decidimos esse tema, né, o Movimento Vida Simples, até na redação, nós discutíamos isso. O que é a vida simples? A pessoa optar por essa vida simples. Porque, assim, muitos exemplos que a gente viu, inclusive pela imprensa, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, de um consumo grande, não é? E adotaram a vida simples. Então, em vez de vários carros, um só, ou bicicleta, ou então ter um computador na família, diminuir o espaço a casa com tantos quartos, né? Mas e a questão da vida simples daquela pessoa que não tem esse dinheiro para comprar, né? Então, assim, o movimento vida simples da pessoa que tem, e que se volta, né, para um resgate do simples no consumo, e aquela pessoa que tem a vida simples mesmo, que não pode consumir, né, que não tem como. Aí acho que a gente entra numa questão assim, política mesmo, né, de discutir poder. E não é poder assim, institucional, em que eu falo assim, é o poder de fazer as coisas. Né? Então, quem está no reino da necessidade ainda não entrou no reino da política. Não pode ter essas opções, porque não pode fazer tudo, ainda não teve essas necessidades cobertas. Né? Quer dizer, ele não chegou lá em cima para depois falar, bom, agora eu não vou consumir mais. Então, né? Isso daqui apesar ainda tem que, mesmo essa camada, ela é bombardeada pela mídia de consumo. Os carnês, né? Os planos de 36 meses do carro ou de eletrodomésticos estão por aí também, que né? amplia ainda mais, digamos assim, essa sensação de infelicidade, né? Tipo assim, eu não consigo, eu não tenho acesso, né? Então você vai criando cada vez mais esse desejo, que é distante, né?
E quando você discute essas coisas simples, né, essas opções, as pessoas, não, mas aí vocês estão me enganando, estão fazendo com que eu abra mão de uma coisa que eu desejo tanto obter, né? Então, talvez, assim, discutir isso em relação a essas camadas, acho que apresenta uma dificuldade muito grande que passa para essa questão da educação. Porque uma das necessidades que não é coberta aí também é essa história da educação. E a questão também da educação, ela poderia ter sido vista, hoje a gente vê vários métodos de educação, tem educação de valores humanos, tem antroposofia, tem outras educações que elas pregam o seguinte, de várias linhas de pensamento, né? Você como sociólogo já deve ter tido contato com várias dessas. Por exemplo, nós temos hoje a antroposofia do Rudolf Steiner, que dentro da sua educação trabalha o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, com todas as suas qualidades internas e externas, corpo, mente, espírito, enfim, pega tudo. O seu individualismo, trabalha o indivíduo, né? O indivíduo, mas assim, forma o indivíduo com base na cooperação, não na competição. Ou seja, ali todo o trabalho que é feito desse aspecto da educação, que começa lá no berço, porque hoje a gente vê, por que isso tudo acontece? Porque as pessoas são formadas para se tornarem competitivas. Sucesso. E se você observa a natureza, né? se você observa as relações que existem dentro da natureza, você vê as plantas, os ecossistemas e as florestas, se o homem tivesse observado mais a natureza, como ela se desenvolve, por isso que ocorre o afastamento da natureza e acontece também esse tipo de sentimento que a humanidade sente de insatisfação. O que acontece? Observando a natureza, você entrando numa mata, você entrando e assistindo, observando o ecossistema, você vê que acontece ali uma profunda colaboração entre cada espécie. Essa coisa, por exemplo, é hilário, mas se você pegar para observar um ecossistema e as plantas interagindo, não existe capitalismo ali, existe colaboração, existe amor incondicional entre elas. Vamos supor, por exemplo, a gente tem um sistema de plantio que a gente utiliza lá que chama agrofloresta. Então o que acontece? Se planta uma bananeira do lado de uma horta. Aquela bananeira que vai estar nascendo do lado de uma horta, ela vai ser uma árvore que ela é criadora e vai ajudar as outras hortaliças a estarem ali. E dentre outras plantas que a gente consorcia, que uma ajuda a outra. Então, se o ser humano é parte da natureza, e a natureza não é só o ecossistema, é a natureza humana também, então, partindo do princípio de você observa a natureza, você tem esse aprendizado com a natureza, que todas as plantas que estão ali dentro de uma mata, ou dentro de um sistema de agricultura orgânica, ou dentro de um sistema de agrofloresta, seja qual aspecto da natureza exista, né, que na natureza a gente vê a harmonia, a gente vê isso, a gente vai aprender muito. Então, assim, se a gente resgatar a observação do ser humano num aspecto da natureza, a gente vai aprender muita coisa. Mas nós precisamos ser mais observadores. Assim, né? E acho que assim, e políticas também, que o Marco falou, é uma coisa importante. Tudo bem, a gente tem um projeto do Instituto, né? É muito bonito, tá? Né? Você tem um grupo nesse movimento. Mas a questão política da cidade, para dar esse suporte, e também para que o movimento seja real e ganhe base, não é, Marco? Exatamente, senão a gente fica patinando, né? Uma coisa é você ter um indivíduo inserido discurso, né? Você tem que ter gente lá em cima que enxergue dessa forma também. Entendeu? E você acha que nós estamos nesse caminho ou vai ter... Ufa, estamos muito longe. Olha, estamos longe do jardim, né, que ele falou ali. Eu acho que a gente está num sistema assim, muito competitivo, né, onde a tendência é das pessoas agirem individualmente nesse sentido. Tipo assim, não interessa, eu posso, eu devo, eu incentivado nesse sentido. Eu acho que tem que partir para a questão